Ele ligou o chuveiro externo e a forçou a se banhar no ar glacial como lição, observando-a colapsar, enquanto a água gélida roubava o ar de seus pulmões. Ele acreditava que a verdade jamais seria descoberta. Ele acreditava que o sofrimento dela terminaria ali, naquele pátio de mármore escorregadio. Mas Leonardo Brent não tinha a menor ideia de que seu sogro, o Dr. Augusto Monteiros, era um magnata bilionário com uma rede secreta de segurança, construída para proteger a filha a qualquer custo. Quando o alerta de emergência dela foi acionado, a noite explodiu em uma corrida de poder, vingança e justiça, pronta para estraçalhar todo o seu mundo. Fique conosco, pois a verdade que se segue é ainda mais chocante do que você imagina. A noite pairou sobre a mansão na Granja Viana, São Paulo, como uma lâmina de gelo negro, silenciosa e implacável. Uma geada fina reluzia sobre os ladrilhos de mármore do pátio central, cada sopro de vento cortando o ar com um assobio agudo. Isabela Monteiros estava parada logo atrás das portas de vidro da mansão, apertando o cardigã contra o peito. Estava grávida de 7 meses, exausta e tremendo por mais do que apenas o frio. Algo nos olhos de seu marido, Leonardo Brent, disse-lhe que aquela noite se tornaria mais uma lembrança que ela tentaria esquecer. Mas a escuridão lá fora já estava à espera, esperando por ela especificamente, como se tivessem sido avisados de que ela viria. Leonardo surgiu atrás dela sem aviso. Seu reflexo piscou através do vidro como um fantasma distorcido. Ele agarrou o braço dela com uma força que a fez ofegar bruscamente. Sentiu a pressão através das camadas de lã e o hematoma que floresceria sob sua pele pela manhã. A voz dele, baixa e controlada, roçou seu ouvido. Não carregava calor. Nunca mais carregava. Ele ordenou que ela saísse, pois precisava aprender a se comportar. Ela sussurrou que a temperatura estava abaixo de 0, que já estava tremendo, que o filho estava chutando forte o suficiente para fazê-la estremecer. Leonardo ignorou cada palavra, apertou os dedos e a arrastou pelo portal. O frio lá fora a atingiu com a violência de um tapa. O ar que inalou parecia agulhas em seus pulmões. Seus tornozelos tremeram sobre o mármore escorregadio e ela agarrou a barriga instintivamente, como se pudesse proteger o bebê do vento. Leonardo continuou se movendo, arrastando-a em direção à estrutura alta de aço no centro do pátio. Era o chuveiro externo, destinado às tardes de verão ao lado da piscina. Agora, ele se erguia como um esqueleto de metal cercado por gelo. Ela tentou recuar. Ele puxou com mais força. A voz de Isabela se quebrou enquanto ela implorava para que ele parasse. Disse que precisava se sentar. O bebê estava chutando rápido demais. Sua respiração estava superficial demais. Leonardo não fez uma pausa. Chegou ao chuveiro e acionou a válvula de controle com um movimento prático. A água jorrou instantaneamente, pois os canos eram aquecidos internamente. Mas no momento em que a água atingiu o ar gelado, transformou-se em uma torrente glacial que fumegava branco nas bordas. Só de olhar, fez o estômago de Isabela se apertar. O som da água batendo no mármore ecoou pelo pátio. Leonardo se afastou e a encarou. Seu rosto tinha uma frieza que rivalizava com a temperatura ao redor. Ele ordenou que ela entrasse na água. Disse que ela havia sido desobediente o dia todo. Precisava de uma lição. Isabela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sussurrou que estava grávida, que poderia escorregar, que já estava se sentindo tonta. Seu hálito embaçou diante do rosto dele. Seus dedos já estavam dormentes. Leonardo agarrou seu pulso novamente
e a empurrou para a frente. Seus pés escorregaram no ladrilho congelado e antes que pudesse se firmar, a água gelada caiu sobre seus ombros. Ela gritou. O choque rasgou seu corpo como uma corrente elétrica. Sua respiração desapareceu. Seus pulmões se fecharam rigidamente. Cada centímetro de sua pele parecia ser apunhalado por 100 agulhas. O cardigã de lã encharcou instantaneamente, agarrando-se ao seu corpo como um lençol de cimento úmido. O peso a arrastou até que ela caiu de joelhos sob a torrente implacável. O bebê chutou violentamente, um protesto desesperado dentro de sua barriga. Ela tentou se curvar para a frente para protegê-lo, mas outra rajada de água atingiu a parte de trás de sua cabeça e a deixou ofegante. Seus lábios arderam de frio e depois ficaram dormentes. Ela não conseguia sentir seus dedos. Seus dentes batiam incontrolavelmente. A visão em túnel do frio começou. Ela tentou se empurrar para trás, mas o mármore estava muito escorregadio. Suas palmas escorregaram repetidamente. Leonardo observava de braços cruzados. Disse que ela estava exagerando. Disse que um pouco de frio nunca matou ninguém. Ela tentou falar. As palavras se recusaram a se formar. Sua garganta parecia congelada e fechada. Ela levantou a mão fracamente em direção a ele, não implorando, apenas tentando mostrar que não conseguia mais sentir o braço. Que o tremor havia se transformado em uma convulsão que ela não conseguia controlar. Que não estava mais fingindo, mas sim entrando em colapso. Mas a expressão de Leonardo nunca mudou. Era uma estátua esculpida em gelo. Um tremor profundo percorreu seu abdômen. Não era uma contração. Não exatamente, mas um aviso de que seu corpo estava entrando em um limiar perigoso. Hipotermia e gravidez não combinavam. Sua visão ficou embaçada. Ela piscou forte. O mundo duplicou. Ela tentou novamente se arrastar para fora da água, mas seus joelhos deslizaram indefesos. Ela sussurrou uma palavra através dos dentes que batiam. Disse, por favor. Então suas pernas cederam. Ela caiu de lado, o ombro batendo contra o mármore. Sua bochecha pressionada contra o ladrilho gelado. Seu cabelo grudou no chão em um emaranhado molhado. Sua respiração vinha em ofegos curtos e entrecortados. Seu coração batia erraticamente. Sentiu algo apertando na parte inferior de sua barriga. Algo que sabia não ser normal. O pânico arranhou seu peito. Algo acima dela clicou. Os holofotes de segurança que ladeavam o pátio se acenderam com um brilho branco áspero. Detecção de movimento. As luzes reconheceram seu colapso como um movimento de alto risco. As câmeras ao longo das bordas do telhado giraram com zumbidos mecânicos suaves, suas lentes fixando-se em sua forma inerte sob o chuveiro. Indicadores vermelhos de gravação piscavam constantemente, capturando cada segundo com precisão clínica. Sua pulseira médica inteligente em seu pulso vibrou com um leve zumbido. Havia detectado uma queda severa na temperatura da pele e na variabilidade da frequência cardíaca. Ela transmitiu um alerta de socorro automatizado. Isabela não sabia de nada disso. Só sabia que o frio estava dentro dela agora. Ela não conseguia parar de tremer. Ela tentou levantar a cabeça, mas seu corpo se recusou a obedecer. Leonardo se aproximou. Por um momento, ela pensou que ele poderia ajudar. Em vez disso, ele se agachou, inclinou a cabeça e disse para ela se levantar. Seu tom era de irritação, não preocupação. Ela tentou se levantar, mas seu braço cedeu. Ele exalou bruscamente. Decepção. Aborrecimento. Como se ela fosse um inconveniente e não sua esposa, não a mãe carregando seu filho. A água continuava a cair. O frio continuava a morder. Isabela sentiu sua visão se estreitar, as bordas escurecendo.
Sentiu o mundo inclinar-se. Um pulso de terror atravessou seu peito. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Ela pensou em seu bebê. Ela sussurrou novamente, quase inaudível, uma súplica para protegê-lo, para aguentar, para permanecer viva o tempo suficiente para que alguém ajudasse. Mas o pátio estava vazio. A mansão atrás dela estava em silêncio. A noite era indiferente. Seu último pensamento coerente foi que ela não conseguia mais sentir os batimentos cardíacos do bebê. Então, tudo se desvaneceu em uma mancha de luz branca, água batendo, e o som distante de sua pulseira enviando um grito silencioso de ajuda para o ar gelado. O som da água estrondando no mármore foi a primeira coisa que Isabela realmente ouviu quando a consciência voltou a piscar. Rugia como uma cachoeira dentro de seus ouvidos, embora sua cabeça ainda estivesse a alguns passos da estrutura de metal. Ela piscou lentamente, sem saber quanto tempo havia ficado de joelhos. A névoa fria subiu da torrente e flutuou pelo pátio como fantasmas finos. Sentiu gosto de metal na língua. Seu peito estava apertado, como se alguém tivesse amarrado uma corda em volta de suas costelas. A noite estava mais fria agora, ou talvez seu corpo tivesse simplesmente perdido a capacidade de produzir calor. Ela nunca saberia, pois Leonardo se aproximou dela novamente. Seus passos batiam no mármore com um ritmo constante, sem pânico, sem preocupação, apenas irritação. Ele se agachou, agarrou-a pela parte superior do braço e a puxou para cima. Uma dor percorreu seu ombro e ela ofegou. Sua visão girou por um momento, transformando as luzes acima em listras brancas. Sentiu o mundo inclinar-se novamente, mas Leonardo não a deixou cair. Ele a segurou apenas o tempo suficiente para reposicioná-la, como um objeto que pretendia descartar. Seus dedos cravaram em sua pele através do tecido encharcado de seu vestido. Ela desmaiou. Isabela tentou falar. Sua garganta tremeu a cada tentativa, sussurrou que não conseguia respirar bem, que seu coração estava batendo forte, que sentia algo apertando em seu abdômen. Leonardo não disse nada, simplesmente soltou o braço dela com um empurrão que a fez cambalear para frente. Seus pés bateram na beirada da plataforma do chuveiro. Seu corpo disparou para frente sem controle. Suas mãos se estenderam, esperando agarrar algo, qualquer coisa, mas não havia nada para agarrar. Ela caiu direto na água gelada. O impacto foi instantâneo e brutal. A água explodiu sobre seu corpo com uma força que tirou o ar de seus pulmões. Ela gritou, mas o grito se tornou um lamento abafado no momento em que o choque a atingiu. Todo o seu torso convulsionou. A água batia em seus ombros, suas costas, seu estômago. Parecia lâminas de vidro quebrado sendo derramadas sobre sua pele. Sua respiração se fragmentou em ofegos curtos que se recusavam a se aprofundar. Ela lutou por ar. Seu corpo se recusou a obedecer. O cardigã, já encharcado de antes, tornou-se uma armadilha pesada que se agarrava à sua pele e a puxava para baixo. O tecido de malha absorveu água até que ela sentiu que estava vestindo uma laje de gelo. Seu vestido se agarrou à curva de sua barriga de grávida, delineando cada movimento trêmulo do bebê lá dentro. O bebê chutou com força, como se reagisse ao choque súbito, como se tentasse escapar do frio violento. A pressão em seu abdômen se aguçou e seu pulso saltou dolorosamente. Isabela tentou se afastar da água. Apoiou as mãos contra o chão de mármore, mas suas palmas escorregaram instantaneamente. O chão estava escorregadio pela água fria. Seus joelhos bateram no ladrilho com força, enviando uma pontada de dor por suas pernas. Ela arranhou o chão novamente, mas a água a puxou para baixo. Ela não conseguia levantar a cabeça. Não conseguia parar de tremer.
Mal conseguia pensar. Leonardo permaneceu onde estava, logo fora do alcance da água. Seus braços estavam cruzados sobre o peito. Seu casaco pendia aberto ao lado do corpo. Mesmo através da névoa do choque, ela viu seu rosto claramente. Ele parecia entediado, aborrecido, como se ela estivesse incomodando-o ao sofrer. Como se a visão de sua esposa grávida colapsando sob uma torrente de água gelada fosse uma tarefa desagradável que ele queria terminar rapidamente. Isabela chamou o nome dele novamente. O som saiu como um sussurro entrecortado. Ele não se moveu. Ela tentou rolar de lado para proteger a barriga. Outra onda de água se chocou contra suas costas e a forçou a ficar deitada novamente. Sua respiração saiu em um ofego engasgado. Seus dedos formigaram e ficaram dormentes. Ela não conseguia mais sentir os dedos dos pés. Sua mandíbula travou em tremores rápidos. Ela mordeu o lábio forte o suficiente para sentir o gosto de sangue, esperando que a dor a mantivesse acordada. Leonardo finalmente falou. Sua voz era tranquila, como se estivesse dando instruções a uma criança mal comportada. Disse para ela se levantar. Disse para ela parar de fingir. Disse para ela parar de se envergonhar. Isabela queria dizer que não conseguia sentir seu corpo. Queria dizer que sua pele queimava, que seu coração batia muito rápido, que o frio havia penetrado em seus ossos. Queria dizer que seu bebê estava em perigo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Apenas um gemido escapou. A água batia contra seu crânio com ritmo implacável. Cada gota parecia outro golpe de um punho. Sua respiração ficou ainda mais curta. Ela não conseguia expandir totalmente o peito. O pânico subiu pela espinha. Ela pressionou uma mão sobre a barriga. Os músculos ali se tensionaram novamente. Algo estava errado. Terrivelmente errado. Ela precisava de calor. Precisava de oxigênio. Precisava se deitar em algo que não estivesse encharcado de gelo. Mas Leonardo a observava com um olhar de puro desprezo. Ela o viu claramente quando levantou a cabeça brevemente. Ele inclinou o queixo ligeiramente, uma expressão que sempre usava quando queria fazê-la sentir-se insignificante. Seus olhos viajaram de suas mãos trêmulas para sua barriga trêmula e depois de volta para seu rosto. Não havia medo nele, nenhuma culpa, apenas aborrecimento. As luzes do pátio brilhavam frias e intensas acima de sua cabeça. A névoa que subia da água se agitava ao redor dela como neblina. Seu hálito saía em baforadas curtas que se desvaneciam instantaneamente. Ela tentou sair da queda direta da água, mas seus membros se recusaram a cooperar. Seus músculos se contraíam incontrolavelmente. Sua visão piscava entre nítida e embaçada. Ela se sentiu deslizar cada vez mais para uma profundidade contra a qual não podia lutar sozinha. Quando sua mão escorregou pela terceira vez, Leonardo finalmente descruzou os braços. Mas ele não deu um passo para a frente para ajudá-la. Ele deu um passo para o lado, dando a si mesmo um ângulo melhor para observar. Disse que ela precisava entender as consequências. Disse que ela havia forçado demais. Disse que ela havia trazido isso para si mesma. Isabela mal processou suas palavras. Seu corpo estava se desligando. Seus ouvidos zumbiam. Seus dedos se curvaram fracamente. O frio a consumiu completamente. Um tremor violento sacudiu seu abdômen. Ela gritou. Mas o grito se dissolveu no rugido da água caindo. Seu corpo inteiro teve espasmos, enquanto ela tentava proteger sua barriga novamente. Mas sua força havia se esvaído. Seus braços tremeram e caíram moles ao lado do corpo. Ela caiu de lado, batendo no mármore com força. A água continuou a se chocar contra suas costas, espirrando em seu rosto, afogando cada respiração que ela tentava dar. Seus olhos piscaram. O mundo escureceu.
Seu coração batia irregularmente. Muito lento em um momento, muito rápido no seguinte. Ela olhou fixamente para o céu, incapaz de se mover, incapaz de lutar. Flocos de neve pairavam das nuvens, derretendo instantaneamente quando tocavam a corrente de água sobre ela. Ela se perguntou fracamente se o bebê podia sentir tudo o que ela sentia. Ela se perguntou se ele estava com medo. Seu corpo convulsionou novamente. Um som oco escapou de seu peito. Ela tentou mais uma vez dizer o nome de Leonardo, não como um apelo, mas como um aviso de que algo catastrófico estava acontecendo dentro dela. Seus lábios mal se moveram. O som se perdeu. Leonardo suspirou. Um suspiro longo e profundo de decepção. Então, Isabela finalmente quebrou. Seu corpo desabou para a frente sob a força da água. Seus braços se dobraram sob ela. Sua bochecha pressionada contra o ladrilho gelado. Sua respiração tornou-se superficial e entrecortada. Seus olhos ficaram vidrados. Por um momento, ela pensou estar flutuando, afastando-se da dor, afastando-se do frio. E então, ela não sentiu mais nada. A água continuava a cair. Leonardo continuava a observar. O pátio continuava a ressoar com o som de seu colapso. A noite continuava a esfriar e Isabela Monteiros jazia imóvel sob a torrente gelada, a segundos de desaparecer completamente na escuridão. Por um longo momento, nada se moveu no pátio, exceto o jato gelado de água batendo impiedosamente no corpo flácido de Isabela. A noite pairava com uma quietude sufocante, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração, esperando para ver se ela daria outro suspiro. A geada rastejava pelos ladrilhos de mármore em padrões finos e serrilhados. O ar era pesado e cortante. Até o vento parecia parar, deixando apenas o rugido da água e o som fraco e entrecortado das desesperadas tentativas de Isabela de respirar. Sua bochecha estava encostada na pedra, pálida e imóvel. Mechas de cabelo molhado grudavam em sua pele como trepadeiras congeladas. Seu cardigã, encharcado e pesado, pressionava firmemente contra suas costelas cada vez que ela tentava inalar. Sua barriga, tensa e trêmula, subia em espasmos superficiais que não se pareciam mais com uma respiração normal. Ela não conseguia levantar a cabeça. Ela não conseguia virar o corpo. Sua consciência entrava e saía como uma luz bruxuleante em uma tempestade. Cada piscar era mais fraco que o anterior. Leonardo estava a alguns passos de distância, olhando para ela com uma expressão que oscilava entre o desprezo e a irritação. Seus braços permaneciam cruzados. Seu hálito saía em nuvens visíveis que ascendiam, dissolvendo-se no ar frio. Seus olhos eram ilegíveis, não porque ele estivesse escondendo emoções, mas porque não havia nada para esconder. Ele a encarava da mesma forma que alguém poderia olhar para um objeto quebrado, inconveniente, decepcionante, algo para jogar fora ou substituir. Isabela não via mais claramente a expressão dele. Sua visão havia se tornado um borrão distorcido. Ela estava ciente das cores, do movimento, das luzes brancas e frias acima de sua cabeça. Mas os detalhes escapavam de sua mente mais rápido do que ela podia capturá-los. Seus cílios tremeram enquanto a água batia em seu rosto. Seus lábios tremiam. Sua mandíbula travou em tremores incontroláveis. Ela tentou falar novamente, mas nenhum som saiu. Apenas um ronco fraco e lamentoso que desapareceu sob o estrondo da água. Um forte enrijecimento em seu abdômen a fez ofegar. O frio forçara seus músculos a um espasmo involuntário. Seu filho, preso dentro de seu corpo enfraquecido, chutou novamente.
O golpe foi fraco, como se até o bebê estivesse exausto pelo frio. O pânico se agitava em seu peito. Ela precisava protegê-lo. Ela precisava se levantar. Precisava de calor. Mas seus membros eram um peso morto. Seus dedos se curvaram para dentro, muito dormentes para se mover. Suas pernas se recusaram a obedecer a qualquer comando. Seus pulmões lutavam para aspirar o ar. Cada respiração superficial e fragmentada abria sua boca, tentando instintivamente sugar oxigênio. Mas a água gelada respingou em sua boca e esfriou o interior de sua garganta. Ela tossiu violentamente, seu corpo inteiro se sacudindo para a frente. O movimento esgotou a pouca força que lhe restava. Ela desabou novamente, mais fraca do que antes, sua bochecha pressionada mais profundamente no mármore, que parecia uma laje de gelo. O silêncio ao seu redor ficou mais alto. Ela podia ouvir os batimentos cardíacos dela, irregulares e tensos, martelando dentro de seu crânio. Ela podia ouvir os cliques ajustados de sua pulseira, enquanto ela tentava repetidamente enviar alertas de socorro. Ela podia ouvir o zumbido calmo e rítmico das câmeras de segurança girando para acompanhar seus movimentos. Ela podia até ouvir sua própria respiração, suave e entrecortada, soando menos como respiração e mais como a borda final e frágil da vida. Leonardo mudou ligeiramente sua postura. O som de seu sapato raspando o mármore ecoou pelo pátio. Isso a assustou, embora ela não pudesse reagir fisicamente. Ela piscou lentamente, tentando permanecer acordada, tentando não cair na escuridão pesada que pressionava as bordas de sua visão. Sua mente divagava em fragmentos. Um pensamento, uma memória, um rosto, a voz de seu pai. Depois nada. Depois algo novamente. Cada vez que ela emergia, o frio a puxava de volta para baixo. Outra contração percorreu seu abdômen, mais forte desta vez. Sua respiração foi interrompida. Ela tentou encolher o corpo, mas seus músculos se recusaram a obedecer. Ela sussurrou em sua mente. Implorou a seu filho para resistir. Implorou a si mesma para permanecer consciente. Implorou a qualquer um que pudesse ouvi-la. Mas Leonardo estava a apenas alguns metros de distância. Um monumento silencioso à crueldade. Observando sua deterioração, sem urgência, sem empatia, sem medo. As luzes do pátio piscaram, como se percebessem a mudança em sua condição. O brilho tornou-se mais áspero, revelando a névoa que subia de suas roupas encharcadas. Sua pele começou a mudar de cor. Uma leve tonalidade azulada se espalhou por seus dedos e lábios. Seus olhos, quando abertos, mostravam um brilho vidrado. Os sinais eram inconfundíveis. Seu corpo estava entrando em um estágio de choque hipotérmico que poderia matar tanto a ela quanto a vida dentro dela. O batimento cardíaco dela voltou a martelar em seus ouvidos. Cada batida parecia mais pesada, mais lenta. Ela tentou levantar uma mão para que Leonardo visse o quão fraca ela estava, para mostrar a ele que seus dedos não respondiam mais. Mas o movimento falhou no meio do caminho. Seu braço tremeu violentamente e depois desabou. Sua mão bateu fracamente contra o ladrilho. Um ofego agudo saiu de sua boca, um que ela não conseguiu controlar. Seu peito se elevou mais uma vez, superficial e lento. Então parou por um momento que pareceu muito longo. Sua mente gritava para ela respirar. Seu corpo não respondeu. Ela jazia ali, congelada e em silêncio, até que seu peito finalmente se elevou, em uma inspiração de ar entrecortada, que soou como uma voz afogada tentando alcançar a superfície. O alívio não veio. O desespero apenas cresceu. Seus pulmões ardiam.
Sua visão se nublou novamente. O pátio se desvaneceu em listras de branco e cinza. Finalmente, ela ouviu Leonardo falar. Sua voz era fria, plana, quase entediada. Ele disse a ela para parar de fingir. Ele disse a ela para se levantar. Ele disse que havia terminado de esperar. Seu tom cortou o silêncio como uma faca. Ela queria gritar que não estava fingindo. Queria gritar que não conseguia se mover. Mas tudo o que ela conseguiu foi uma exalação baixa e entrecortada. Seu corpo estremeceu com outro calafrio involuntário. A água continuava a cair. O ladrilho sob ela latejava com o frio do ar de inverno. Ela sentiu as bordas de sua consciência se dissolverem novamente, como tinta se espalhando na água. Ela sabia que estava escorregando. Ela sabia que tinha apenas segundos restantes antes que a escuridão a reivindicasse. Mas ela estava impotente para detê-lo. Isabela tentou abrir os olhos mais uma vez. Tentou se concentrar nas luzes acima. Tentou agarrar-se a qualquer coisa que pudesse ancorá-la, mas suas pálpebras se fecharam sozinhas. Seu corpo relaxou. Sua respiração diminuiu para um ritmo não natural. O silêncio ficou mais profundo, engolindo os últimos vestígios de sua força. Naquela quietude arrepiante, uma verdade inegável se estabeleceu sobre o pátio. Isabela Monteiros não estava mais lutando contra o frio. Estava perdendo para ele. No momento em que o corpo de Isabela desabou completamente, o pátio pareceu mudar. O frio que havia mordido sua pele agora a envolvia como um sudário. Ela jazia imóvel, ligeiramente curvada de lado, com a água gelada batendo impiedosamente em suas costas e pescoço. Seu cabelo se espalhava sobre o mármore em um halo escuro e molhado. O mundo ao seu redor pulsava com uma luz fraca e um silêncio arrepiante. Então algo invisível despertou. Um suave zumbido mecânico se agitou acima dela, quase imperceptível, sob o rugido da água. O sistema de segurança da mansão finalmente havia reconhecido que algo estava errado. Sensores de movimento, sensores de temperatura e scanners biométricos incorporados na rede de vigilância da propriedade começaram a ser ativados um por um. As luzes piscaram ao longo das paredes superiores. As câmeras giraram. As lentes se estenderam com cliques suaves. A maquinaria interna do sistema de integração de segurança Monteiros ganhou vida com precisão clínica. Isabela não notou nada disso. Ela mal conseguia se manter consciente. Suas respirações eram superficiais e lentas. Cada inalação parecia exigir cada grama de força que lhe restava. Seus membros estavam dormentes. Ela não sentia nada abaixo dos ombros. Cada gota de água batia em seu corpo como um martelo de gelo. O choque havia entrado em sua corrente sanguínea. Seu pulso batia fracamente. Ainda assim, as câmeras observavam. Observavam sem emoção. Observavam sem piedade. Observavam porque foram projetadas para registrar cada segundo de perigo potencial. E Isabela Monteiros, jazendo imóvel sob a torrente gelada, havia ativado todos os avisos que o sistema possuía. Uma câmera deu zoom, ajustando seu foco com um zumbido preciso. Outra identificou sua postura como uma posição de alto risco. Uma terceira detectou a subida e descida errática de sua respiração. A pulseira em seu pulso vibrou novamente. Seus sensores internos documentaram sua temperatura em queda e seu pulso instável. Um relatório digital silencioso foi carregado no centro de segurança da casa. As luzes do pátio se acenderam de repente, projetando um brilho áspero sobre sua figura trêmula. O brilho frio revelou a tonalidade azulada ao longo de seus dedos. Revelou como seu cardigã se agarrava
como uma armadura congelada ao seu peito trêmulo. Revelou como sua barriga de grávida se contraía e relaxava em pequenos espasmos. Um sinal de que seu filho estava reagindo às condições extremas. Leonardo estremeceu com o brilho repentino. Virou-se para uma das câmeras, incomodado com a interrupção. Levantou uma mão como se para dispensá-la. Como se o sistema de vigilância fosse um servo irritante se intrometendo no momento errado. A pequena luz vermelha de gravação refletiu em seus olhos. Ele franziu a testa e se afastou para evitar o feixe direto. Ele nunca considerou que a máquina acima dele poderia se tornar a testemunha que o destruiria. A respiração de Isabela parou novamente. Um som de tosse úmida escapou de seu peito. Seu corpo inteiro estremeceu uma vez, violentamente, antes de ficar imóvel. O movimento acionou uma nova série de alertas. Um sensor perto da entrada reconheceu sinais de sofrimento físico. Outro identificou a temperatura da água caindo em seu corpo. O display interno a registrou como perigosamente fria para uma mulher grávida. O sistema marcou a situação como trauma médico. Ainda assim, o único humano presente não fez nada. Leonardo cruzou os braços novamente e a encarou com o mesmo desprezo que havia mostrado desde o início. Ele murmurou, irritado por ela ainda estar ali deitada. Disse para ela parar de ser dramática. Disse para ela se levantar antes de se envergonhar mais. Suas palavras foram engolidas pelo rugido da água. Isabela não o ouviu. Ela não ouvia nada agora, exceto um leve zumbido dentro de seu crânio. Seus dedos se contraíram fracamente. Uma última tentativa instintiva de se mover. Ela sentiu o frio apertando ao redor de seu coração. Sua respiração foi interrompida em um ofego superficial. Depois outro, depois uma pausa tão longa que pareceu que seus pulmões haviam esquecido seu propósito. Suas pálpebras se abriram brevemente. Ela viu as luzes do pátio se desfocarem em halos. Viu seu hálito pairar em pequenas nuvens. Não viu nada de Leonardo. Nada do mundo. Ela deslizou de volta para a inconsciência. A pulseira em seu pulso piscou em vermelho pela primeira vez. Não amarelo, não laranja, vermelho. Significava emergência. Significava perigo para a mãe. Significava perigo para a criança. Comunicou-se mais rápido do que qualquer voz humana poderia. Enviou um sinal de socorro ao sistema central da casa. E a casa respondeu instantaneamente. Um bip alto ecoou pelo pátio. Depois outro. E mais outro. As câmeras giraram novamente. As luzes piscaram 2 vezes. O sistema ativou seu alerta de prioridade máxima. A propriedade havia sido construída sob medida com recursos de monitoramento de grau médico, porque Dr. Augusto Monteiros, o patriarca bilionário, protegia sua filha com a mesma intensidade com que protegia seu império. Foi o último presente que ele lhe deu antes do casamento. Um presente do qual ela nunca imaginou que dependeria para sobreviver. Leonardo paralisou. O bip o irritou. Olhou para Isabela como se ela fosse a causa de cada inconveniente em sua vida. Ele se aproximou dela, ajoelhando-se apenas o suficiente para estudar seu rosto. Seus lábios estavam azuis. Suas pálpebras, meio abertas. Sua pele pálida e rígida. Sua respiração superficial, a ponto de mal existir. Pela primeira vez, a expressão de Leonardo mudou. Não medo, não culpa, não remorso. Apenas irritação pelo fato de seu corpo ter ficado fraco demais para obedecê-lo. Ele estendeu a mão e sacudiu o ombro dela, não suavemente, mas com a impaciência áspera de um homem acordando alguém do sono. Sua cabeça rolou sem vida para o lado. Ela não respondeu. Ele praguejou em voz baixa. Outro alerta soou. Esta mais profunda.
mais alta. Um tom contínuo que ecoou pelo pátio como o toque de um sino. O centro de segurança dentro da mansão havia mudado para o modo de emergência e agora estava transmitindo um alarme médico para o titular da conta mestre, longe do pátio. No pulso de um homem sentado em um escritório privado, vibrou uma notificação, depois outra, depois uma terceira. A pulseira na mão de Isabela havia atingido seu limiar crítico. As câmeras haviam marcado seu corpo imóvel como uma possível vítima. O sistema havia detectado que sua temperatura corporal central estava caindo em um ritmo perigoso. Ele enviou a informação com dados de data e hora e anexos de vídeo. A propriedade havia determinado que Isabela Monteiros estava em perigo de morte. De volta ao pátio, a água continuava a cair. O corpo de Isabela estava imóvel. Seu peito se elevava apenas o suficiente para mantê-la viva. O bebê dentro dela se moveu fracamente, reagindo ao estresse da melhor maneira possível. O ar parecia mais frio, mais nítido, mais pesado, como se o próprio inverno estivesse se curvando para observar os momentos finais. As câmeras gravaram tudo. Gravaram Leonardo parado sobre ela. Gravaram seu corpo tremer antes de ficar quieto. Gravaram a água esmagando sua respiração. Gravaram os sinais de hipotermia. Gravaram o momento em que sua pulseira piscou em vermelho violento. Gravaram a verdade que em breve traria um exército àquele pátio, e a verdade de que Leonardo Brandt não tinha ideia de que as câmeras nunca piscavam. O alarme que ecoou pelo pátio não parou. Ele pulsava como uma batida de coração de metal, aguda e insistente, cada som cortando o ar noturno com uma autoridade arrepiante. Leonardo estremeceu com o ruído, olhando com raiva para a luz vermelha de aviso piscando na pulseira médica de Isabela. Murmurou algo, irritado por ela estar lhe causando problemas mesmo inconsciente. Ele não tinha ideia de que o mesmo alerta que o irritava já estava viajando muito além dos muros da propriedade. A quilômetros de distância, dentro de um escritório de alta segurança com travas biométricas e vidro à prova de balas, um telefone vibrou sobre uma mesa preta polida. A vibração não foi sutil. Ele tremeu violentamente, deslizando ligeiramente antes que a tela se acendesse. O dispositivo exibia uma única mensagem marcada em vermelho intermitente. Angústia materna. Crítica detectada. Sinais vitais instáveis. Temperatura corporal perigosamente baixa. Localização: pátio da mansão. Monteiros. Dr. Augusto Monteiros, bilionário, titã da indústria e pai da mulher desabando sob um jato de água gelada, olhou para a tela. Seu rosto ficou sem cor. Ele não hesitou. Sua cadeira raspou no chão ao se levantar bruscamente. Sua mão bateu forte em um painel ao lado de sua mesa. Uma sequência de luzes piscou pela sala. Um banner vermelho se estendeu pelo grande monitor central. Protocolo de emergência ativado. Autorização de resposta. Rápida, necessária. Ele pressionou seu código de autorização com mãos que tremeram uma vez e depois ficaram firmes como rocha. O sistema respondeu instantaneamente. 6 telas se ativaram, cada uma mostrando transmissões ao vivo das câmeras da propriedade, e na tela principal, sob o brilho branco áspero das luzes do pátio, Augusto viu sua filha caída imóvel no chão. A água gelada batia em suas costas impiedosamente. Seu corpo não se movia. Seus dedos estavam rígidos. Sua pele havia adquirido um tom azul assustador. Por um segundo horripilante,
Augusto não conseguiu respirar. Então, um fogo acendeu dentro dele. Ele rugiu uma única palavra: PETA! Pela cidade, motores ganharam vida. SUVs pretos, idênticos e construídos como feras blindadas, dispararam de uma garagem particular marcada com o emblema da segurança Monteiros. Seus pneus guincharam no pavimento. Seus faróis cortaram a noite como lâminas brancas. Dentro de cada veículo estavam homens treinados não para a guerra, mas para a proteção. Seus rostos eram inexpressivos. Seus movimentos eram sincronizados. Sua missão era singular e absoluta: proteger a filha de Augusto Monteiros a qualquer custo. De volta ao pátio, Leonardo finalmente se afastou de Isabela. Não por preocupação, mas por irritação. Ele enxugou a água da manga e murmurou que ela sempre tornava as coisas mais dramáticas do que o necessário. Olhou para a mansão, tentando decidir se deveria arrastá-la para dentro agora que o alarme era tão irritante. Ele ainda acreditava que tinha o controle. Ele ainda acreditava que a noite lhe pertencia. Ele não sabia que o centro de segurança da propriedade já havia enviado sua transmissão de vídeo para múltiplos servidores externos. Ele não sabia que um alerta médico havia sido transmitido a uma equipe de triagem de emergência contratada especificamente para a gravidez de Isabela. Ele não sabia que as câmeras o haviam identificado como o agressor. Haviam registrado as imagens e as marcado com data e hora como evidência legal. Ele não sabia que 6 veículos fortemente blindados estavam se dirigindo à propriedade em velocidade furiosa. Isabela permaneceu imóvel. A água agora se acumulava sob ela, refletindo suas tênues respirações em pequenas ondulações. Seu peito subia e descia com uma lentidão não natural. Geada se acumulava nas bordas de seu cabelo. Sua pulseira vibrou novamente. A luz vermelha piscou mais rápido. Sua temperatura central continuava a cair. Seu bebê se moveu fracamente dentro de seu útero, como se tentasse resistir ao frio. As luzes da propriedade piscaram mais uma vez. Um forte toque ressoou no ar, diferente do alarme. Veio do interior da mansão. O sistema havia escalado o alerta. Havia ativado sua resposta de nível mais alto. A diretiva de emergência Monteiros. Leonardo se virou bruscamente para o som. Sua expressão se apertou. Ele praguejou novamente, mais alto desta vez. Algo na reação do sistema o desconcertou. Ele caminhou em um círculo lento, tentando retomar o controle da situação. Mas o controle já havia escapado dele muito antes do primeiro alerta soar. Muito além do pátio, o comboio de SUVs disparou pela estrada. A neve se levantava atrás deles em nuvens brancas. Os motoristas se comunicavam em frases curtas e concisas. Sinais vitais instáveis. Temperatura caindo rapidamente. Tempo de chegada: 5 minutos. O líder da equipe, um homem de ombros largos com olhos afiados como navalhas, estudou a transmissão ao vivo exibida no painel. Quando viu Isabela caída imóvel sob a água, sua mandíbula se apertou com fúria controlada. Eles aceleraram. Dentro da mansão, os alarmes internos se ativaram. As portas se destrancaram automaticamente para a entrada de emergência. Os sistemas de aquecimento foram desligados em certos setores para redirecionar a energia para os holofotes do pátio. O sistema de segurança havia mudado para o modo de resgate médico completo. Cada decisão que a casa tomava agora se concentrava em salvar a vida de Isabela. Leonardo ouviu o zumbido distante de algo se aproximando. Pneus na brita, motores rugindo com intensidade crescente. Sua cabeça se virou bruscamente para a frente da propriedade. A inquietação cruzou seu rosto. Pela primeira vez naquela noite,
Ele sentiu algo que fez seu pulso disparar. Não era culpa. Não era medo por Isabela. Era medo de ser descoberto. Ele deu um passo para trás de seu corpo. Depois outro. A água continuava a atingi-la, mas ele não a observava mais. Seus olhos estavam fixos no som distante. Ele semicerrou os olhos na noite, tentando entender o que estava vindo por ele. Ele não teve que esperar muito. O primeiro SUV rompeu pelos portões da frente com força explosiva. Os pesados portões de metal bateram contra os muros de pedra. Faíscas se espalharam pela calçada. O segundo SUV o seguiu. Depois o terceiro, cada um mais agressivo que o anterior. Seus faróis cortaram o pátio como feixes de julgamento. Os motores rugiram como feras libertadas de suas correntes. Leonardo cambaleou para trás, assustado com a súbita violência de sua chegada. Suas mãos se levantaram instintivamente, sem saber se devia se defender ou se render. Seu coração batia forte contra suas costelas. Ele deu outro passo para trás, quase escorregando no mármore molhado. Os SUVs guincharam até parar em formação perfeita. As portas se abriram em uníssono. 6 homens em uniformes táticos pretos saíram, movendo-se com eficiência letal. Suas botas batiam no chão com batidas rápidas e sincronizadas. Seus olhos vasculharam o pátio com um foco brutal. O emblema de segurança, Monteiros, brilhou em seus peitos. Leonardo finalmente entendeu. Eles não estavam ali por ele. Estavam ali por ela. O líder levantou o punho, sinalizando para a equipe se dispersar. Ele gritou ordens com precisão afiada. Equipe médica, à frente. Mantas térmicas prontas. Proteger da água. Movam-se agora. 3 homens correram em direção a Isabela. Outros 2 se posicionaram entre Leonardo e ela. Um fixou seus olhos em Leonardo e falou com um tom calmo e gélido que fez o estômago de Leonardo se apertar. Não se mova. O pátio havia mudado. A noite havia mudado. O controle não pertencia a mais ninguém, exceto a eles agora, e no momento em que o primeiro oficial de segurança alcançou o corpo imóvel de Isabela, a batalha para salvar sua vida começou. O pátio estremeceu com a força dos SUVs parando, seus motores rugindo como predadores, reivindicando o território. A onda de movimento quebrou a quietude gelada que havia sufocado Isabela minutos antes. Os homens de segurança Monteiros se moveram rapidamente, cortando o ar frio com passos rápidos e determinados. Seus uniformes táticos pretos contrastavam com a pedra pálida. Cada movimento preciso, cada respiração visível no ar de inverno, carregava um propósito em sua marcha. Um propósito impulsionado pelas ordens de um pai que havia visto sua filha entrar em colapso em uma tela. Leonardo ficou paralisado enquanto os oficiais se aproximavam. Sua mente corria, procurando por uma explicação, uma defesa, qualquer coisa para tornar este momento menos catastrófico. Mas sua boca se abriu e fechou em silêncio. Nenhuma palavra se formou. A presença da equipe tornava impossível fingir que ele ainda estava no controle. Os olhos deles o percorreram com fria neutralidade, como se avaliassem uma ameaça que não era mais teórica. 2 oficiais se posicionaram entre Leonardo e Isabela. Um estendeu o braço ligeiramente, uma barreira que não precisava de explicação. Não se aproxime, não interfira. A mensagem era clara, sem ser dita. Os oficiais restantes chegaram a Isabela. Eles se ajoelharam ao lado de sua forma trêmula, enquanto a água continuava a cair sobre ela. O oficial central, um homem corpulento com mãos firmes, pressionou 2 dedos em seu pescoço. Sua mandíbula se apertou imediatamente. Ele pediu mantas térmicas, um oxímetro de pulso, uma extração imediata. Sua voz não demonstrou pânico,
Apenas urgência. O tipo de urgência nascida do treinamento e da consciência de que segundos importavam. A água batendo nas costas de Isabela criava uma névoa que se enrolava ao redor dela como um sudário. Um oficial se colocou atrás da válvula do chuveiro e a fechou com um giro vigoroso. O rugido da água cessou. O pátio caiu em um silêncio assustador, exceto pelo vento sussurrando pela noite. O corpo de Isabela desabou mais, sem a pressão da água que a mantinha rígida. Sua pele estava pálida, quase translúcida, com uma leve tonalidade azulada ao longo de seus lábios e pontas dos dedos. Sua barriga subia fracamente sob seu vestido encharcado. Cada pequeno movimento era a prova de que ela ainda estava lutando. O oficial mais próximo a virou gentilmente de costas. Sua cabeça pendeu para o lado. Seus olhos estavam meio abertos, vidrados, desfocados. Ele colocou a mão em sua bochecha e estremeceu ligeiramente com a temperatura gélida. Ele chamou seu nome. Isabela, Isabela, você pode me ouvir? Ela não respondeu. Sua respiração era superficial e irregular. Outro oficial levantou o pulso dela para ler a pulseira médica. A luz vermelha piscava rapidamente. O display mostrava sua temperatura em queda e um ritmo cardíaco instável. Os dados por si só eram alarmantes. Combinados com seu estado físico, pintavam um quadro de uma mulher à beira de um precipício. A equipe não perdeu tempo. Eles estenderam uma manta térmica refletiva sobre seu torso, envolvendo-a em torno de seus ombros e barriga para reter o máximo de calor possível. Colocaram almofadas de aquecimento ao longo de seus flancos. Seus movimentos eram sincronizados, fluidos. A coreografia de profissionais que haviam ensaiado essas ações de salvamento inúmeras vezes. Um monitorava sua respiração, outro verificava seu pulso, um terceiro se preparava para levantá-la para o transporte. Leonardo observou tudo isso, sua expressão se apertando a cada segundo que passava. Suas mãos se crisparam. Ele deu meio passo à frente. Um dos oficiais virou a cabeça bruscamente na direção de Leonardo e falou com uma clareza arrepiante. Não se aproxime mais. A boca de Leonardo se abriu em protesto. Ele conseguiu forçar algumas palavras. Ela está exagerando. Era só água fria. Ela precisa se acalmar. O oficial o encarou como se ele tivesse falado em uma língua que nenhum ser humano com consciência entenderia. Sua voz baixou para uma calma controlada e perigosa. Senhor, o que o senhor fez poderia tê-la matado. As palavras atingiram Leonardo mais forte do que qualquer golpe físico. Ele deu um passo para trás novamente, as pernas instáveis. Ele olhou para Isabela, envolta em mantas térmicas e inconsciente sobre o mármore, pela primeira vez naquela noite. Algo que se assemelhava a medo brilhou em seu rosto. Não medo por ela, medo por si mesmo. Os oficiais começaram a levantar Isabela. Eles a manusearam com uma ternura que contrastava fortemente com a brutalidade que ela havia suportado momentos antes. Sua cabeça pendeu ligeiramente enquanto a levantavam. Seus lábios se entreabriram com uma respiração fraca e sibilante. Seus dedos se crisparam, como se estivessem alcançando algo que só ela podia ver. Um oficial se inclinou perto e sussurrou encorajamento. Isabela, fique conosco. Você está segura agora. Outro colocou uma mão firme em sua barriga, procurando sinais de sofrimento fetal. Sentiu um movimento fraco sob a palma. O alívio cruzou seus olhos pelo mais breve dos momentos. Eles a moveram para uma maca que havia sido trazida de um dos SUVs. As correias se encaixaram. Um aquecedor portátil foi posicionado perto de seus pés. Seus sinais vitais foram lidos continuamente. Seu pulso permaneceu fraco.
sua respiração superficial. O tempo estava se esgotando. Enquanto se preparavam para levá-la para o veículo que esperava, o líder da equipe se virou para encarar Leonardo completamente. As luzes do pátio projetavam sombras duras em suas feições severas. Ele falou com a autoridade de um homem que acabara de testemunhar um ato imperdoável. O senhor se afastará. Agora. Leonardo hesitou. Sua mandíbula se apertou, mas ele se moveu. Os oficiais passaram por ele, carregando a mulher que ele havia jurado proteger. A mulher que ele quase havia matado. O vento sussurrou nas bordas da manta térmica. Um gemido baixo escapou dos lábios de Isabela, tão suave que poderia ter sido confundido com o vento. Os oficiais se apressaram em direção ao SUV. As portas traseiras se abriram. O aquecedor zumbiu mais alto. A maca de Isabela deslizou para o veículo com eficiência praticada. O comboio estava a minutos de partir. Mas antes que as portas se fechassem, o líder da equipe se virou mais uma vez, sua voz fria e definitiva. O pai dela está a caminho. Um arrepio percorreu o corpo de Leonardo. A justiça havia chegado e o castigo estava se aproximando. O pátio, antes seu domínio, não pertencia mais a Leonardo. No momento em que a maca de Isabela desapareceu na parte de trás do SUV, a atmosfera mudou. O próprio frio pareceu se aguçar, cortando os últimos vestígios de qualquer controle que ele pensava ter. O que restou foi um homem sozinho sobre mármore molhado, cercado por profissionais treinados que acabavam de testemunhar as consequências de sua crueldade. O líder da equipe deu um passo à frente. Seus olhos eram gelados e inexpressivos. Cada um dos outros oficiais fez uma pausa, observando-o, esperando pela próxima ordem. Leonardo sentiu a atenção deles oprimindo-o como um peso. Ele tentou endireitar sua postura. Tentou parecer calmo, mas sua garganta se apertou. Seu pulso martelava contra seu pescoço. Sua respiração tornou-se superficial. O líder falou com uma voz baixa e deliberada. Senhor, preciso que o senhor permaneça exatamente onde está. Não interfira. Não deixe a propriedade. O senhor entende? Leonardo se encolheu com a ordem. Esta era a casa dele. Este era o terreno dele. Ninguém falava com ele daquela maneira. Ele abriu a boca, pronto para afirmar alguma ilusão de autoridade. Mas nada coerente se formou. O olhar do oficial esmagou as palavras antes que saíssem de sua garganta. Atrás do líder, um dos oficiais recuperou os dados da pulseira médica do pulso de Isabela e os transmitiu para um tablet seguro. A tela se encheu de registros com data e hora de sua temperatura em queda, sua frequência cardíaca colapsando e seus níveis erráticos de oxigênio. Outro oficial carregou a filmagem do pátio para uma unidade criptografada. O vídeo de alta definição foi reproduzido em silêncio. O rosto de Leonardo apareceu com clareza brutal. Sua mão empurrando-a. O corpo dela entrando em colapso. A água caindo. Sua recusa em ajudar. Cada segundo condenatório. Os oficiais trocaram olhares. Leonardo viu a mudança em suas expressões. Incredulidade, nojo, resolução profissional. Nenhum deles parecia surpreso. O cenário que se desenrolava no pátio era um que eles haviam treinado para prevenir. Naquela noite, em vez disso, estavam coletando provas dele. Leonardo sentiu o calor subir em seu peito. Sua voz irrompeu em um grito forçado. Tudo isso é um exagero! Ela estava bem antes. Ela apenas reagiu exageradamente. Ela sempre faz isso. O líder da equipe se aproximou. A temperatura pareceu cair mais 1 grau. Senhor, ela estava a minutos de uma falha respiratória. Ela está em choque hipotérmico. Sua negligência poderia ter matado ela e o bebê. Leonardo tentou rir,
mas o som rachou no meio. Ele gesticulou descontroladamente para o chuveiro, agora silencioso. Era só água fria. As pessoas tomam banhos de gelo o tempo todo. Não é um crime. A mandíbula do oficial se apertou. A roupa dela estava encharcada. O ar estava a 0 grau. Ela não conseguia respirar. Ela estava inconsciente. O senhor não fez nada. Estas não são opiniões. Estes são fatos. As mãos de Leonardo tremeram. Ele as cerrou em punhos, forçando sua voz a soar mais alta. Vocês não entendem nosso casamento. Vocês não entendem o que ela faz para me provocar. Ela me pressiona. Ela sabe manipular as coisas. O oficial levantou uma sobrancelha. Manipular. A palavra pairou no ar como uma maldição. Outro oficial se aproximou, segurando um pequeno scanner térmico. Ele mostrou a leitura ao líder. A temperatura da pele dela era de 31 graus. Se tivéssemos chegado 5 minutos depois, o coração dela poderia ter parado. O rosto de Leonardo empalideceu. Sua respiração falhou. Pela primeira vez, ele sentiu o corte da realidade através de sua negação. Seu olhar desviou-se para o SUV, onde Isabela jazia lutando pela vida. Ele engoliu em seco, de repente incapaz de falar. O líder da equipe deu mais um passo. Leonardo recuou instintivamente. A voz do oficial baixou para um tom que fez o pátio parecer ainda mais frio. Senhor, o senhor precisa entender algo muito claramente. Este não é mais um assunto privado. Este é um assunto criminal. E tudo o que aconteceu esta noite está gravado. A filmagem já foi transmitida para servidores seguros. Nada pode ser apagado. Leonardo tropeçou em sua próxima respiração. Ele tentou formar uma resposta, mas um novo som fraturou o ar. O rugido de outro motor. O SUV que transportava a Isabela se moveu primeiro, acelerando em direção à saída para chegar à unidade médica. Os faróis varreram o pátio. Em seu brilho, Leonardo vislumbrou sua forma envolta em uma manta, suas pálpebras ainda fechadas, seu peito subindo fracamente. Uma enfermeira pressionando um aquecedor contra seu lado. A visão torceu algo dentro dele, mas se era culpa ou medo, ele não sabia dizer. O resto do comboio permaneceu no local. Os oficiais não relaxaram, não suavizaram. Eles formaram uma parede humana ao redor do pátio. Então veio o som que congelou Leonardo por completo. O segundo conjunto de motores, mais profundo, mais pesado. Um veículo diferente dos outros virou a esquina. Preto, blindado, maior. Suas luzes cortaram o pátio como uma folha de fogo branco. Todos se viraram para ele. O coração de Leonardo falhou, pois ele sabia exatamente quem estava sentado lá dentro. Seu sogro. E a noite, já virada contra ele, estava prestes a dar seu golpe final. O veículo blindado parou com um grunhido profundo e vibrante que fez o mármore tremer sob os pés de Leonardo. Seus faróis permaneceram fixos nele, um brilho branco ofuscante que parecia uma acusação. Leonardo cobriu os olhos. Seu coração batia tão violentamente que ele o sentia em sua garganta. Cada instinto lhe dizia para correr, mas suas pernas permaneceram travadas no lugar, pesadas e inúteis. A porta traseira do veículo se abriu lentamente, não apressada, não frenética, lenta, controlada, dominante. Uma figura saiu, envolta em um casaco escuro, ombros largos, postura inabalável. Dr. Augusto Monteiros não olhou primeiro para os oficiais. Ele olhou diretamente para Leonardo. Aquele único olhar carregava o peso de um veredito. Seus olhos eram afiados, queimando com uma fúria que nenhuma voz poderia capturar. A respiração de Leonardo engasgou. Ele sentiu um nó no estômago, como se a própria gravidade tivesse se voltado contra ele. A presença de Augusto preencheu o pátio como uma tempestade acumulando pressão.
Seus passos eram medidos, ecoando nitidamente a cada batida contra a pedra. Os oficiais ficaram em formação ao redor dele. O respeito irradiava deles. O medo se espalhou por Leonardo. Augusto falou sem levantar a voz. "Onde está minha filha?" O líder da equipe gesticulou para o SUV que partia. "Ela foi estabilizada e está sendo transportada. A condição dela é grave, senhor." Um lampejo de dor cruzou os olhos de Augusto, rapidamente substituído por algo mais frio, focado, letal. Ele se virou para Leonardo, que tentava desesperadamente se manter ereto, tentando parecer sereno. Mas suas mãos trêmulas o traíram. Augusto se aproximou até que apenas alguns metros o separassem. As luzes do pátio desenharam linhas duras em seu rosto. Ele olhou para Leonardo da mesma forma que um homem olharia para alguém que já havia ultrapassado o ponto do perdão. Quando falou, sua voz era baixa e firme. "Diga-me exatamente o que você fez com ela." Leonardo abriu a boca, mas nada coerente saiu. Sua garganta se contraiu. Sua mente acelerou. Ele levantou as mãos, gesticulando vagamente para o chuveiro. "Era água fria. Ela estava sendo dramática. Ela me provocou. Você não a entende." Os oficiais ao redor deles ficaram tensos com visível desgosto. A expressão de Augusto não mudou. Ele apenas virou a cabeça para o líder da equipe. "Mostre-me." O líder levantou um tablet que exibia a gravação. Imagens de alta definição preencheram a tela. Leonardo forçando Isabela a entrar na água gelada. Isabela entrando em colapso. Seu corpo convulsionando, sua respiração falhando. Leonardo observando de braços cruzados. Augusto observou em silêncio. Seu rosto permaneceu imóvel, mas o ar ao redor dele mudou. Um homem construiu um império com decisões calculadas e letais. Agora, ele observava a quase destruição de sua filha, com os olhos de alguém que havia chegado a um ponto de ruptura sem retorno. Quando terminou, devolveu o tablet com uma mão que tremeu uma vez. Apenas uma vez. Então sua voz saiu em um tom tão calmo que gelou até os oficiais. "Prendam-no!" O corpo inteiro de Leonardo gelou. "O quê? Não, esperem. Vocês não podem. Eu sou o marido dela." O líder da equipe deu um passo à frente. Seu rosto não mostrava emoção. "Senhor, o senhor está sendo detido por agressão a uma mulher grávida, imprudência temerária e possível dano fetal. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio." Leonardo cambaleou para trás. Sua voz falhou. "Isso é loucura. Eu não fiz nada de errado. Ela me empurrou para isso. Ela sempre exagera. Ela está manipulando todos vocês." 2 oficiais o agarraram pelos braços. Seus joelhos vacilaram. Suas pernas se arrastaram pelo mármore molhado. Ele se agitou fracamente. "Me soltem. Eu não a machuquei. Era água fria. Água fria não é crime." Um oficial apertou seu aperto. "Água fria não faz uma mulher desmaiar. Água fria não para a respiração dela. Água fria não provoca choque em seu corpo." O som metálico das algemas ecoou pelo pátio. Leonardo se sacudiu contra elas, o pânico atravessando seu peito. Seus pulsos ardiam com a pressão. Sua mente procurava desesperadamente por desculpas, mentiras, qualquer coisa que pudesse mudar aquele pesadelo. Augusto se aproximou. Sua sombra caiu sobre Leonardo como um julgamento final. Ele falou com uma intensidade calma que abalou Leonardo até o âmago. "Você quase matou minha filha e meu neto. A lei cuidará de você agora." Leonardo balançou a cabeça violentamente. "Eu sou inocente. Vocês estão todos exagerando." Ela lhes dirá. Ela explicará. Os olhos de Augusto se estreitaram. Ela não pode falar. Ela está lutando pela vida.
As palavras atingiram Leonardo mais forte do que o frio jamais o fizera. Pela primeira vez, o medo se inflamou em seu peito, profundo e sufocante. Os oficiais o arrastaram em direção a um carro de polícia que esperava na beira do pátio. Luzes azuis e vermelhas começaram a piscar, refletindo no mármore e projetando listras violentas sobre o rosto pálido de Leonardo. O ar frio da noite carregou o som de suas respirações entrecortadas, enquanto ele tentava se libertar. Atrás deles, Augusto permaneceu perfeitamente imóvel, observando com um olhar esculpido em pedra e dor. O líder da equipe se aproximou dele em silêncio. Nós o atualizaremos sobre a condição dela assim que recebermos notícias da unidade médica. Augusto assentiu uma vez. Seus olhos nunca deixaram a entrada onde Leonardo foi forçado para o banco de trás do carro de polícia. A porta bateu. As travas clicaram e pela primeira vez naquela noite, Leonardo Brandt entendeu. Este era apenas o começo do que ele enfrentaria. Seu castigo mal havia começado. Leonardo sempre acreditou que o poder o protegia. Dinheiro, contatos, influência. Estes eram os escudos que ele pensava que nada poderia perfurar. Mas enquanto o carro de polícia o afastava pelos portões de ferro de sua propriedade, ele sentiu aqueles escudos racharem, estilhaçarem, desmoronarem um por um. Ele não tinha ideia de quão rápido eles já estavam se transformando em pó. No exato momento em que os portões se fecharam atrás dele, um alerta de última hora apareceu em dezenas de telas, em escritórios corporativos por toda a cidade. Uma notificação soou em toda a Brandt Indústrias. Aviso de emergência para acionistas. CEO envolvido em incidente de violência doméstica. Filmagem. Entregue às autoridades. Executivos que se preparavam para ir para a cama ficaram subitamente congelados na frente de monitores brilhantes. Telefones vibraram nas mesas. Laptops acenderam com mensagens não lidas. Os membros do conselho olharam para o relatório inicial. A descrença rapidamente se transformou em pânico. Eles reproduziram a filmagem enviada pelo sistema de segurança Monteiros. Leonardo empurrando Isabela. Água caindo sobre ela. O corpo dela desabando. Sua expressão fria e indiferente. Em questão de segundos, o conselho convocou uma ligação de emergência. As vozes se chocaram. Raivosas, confusas, aterrorizadas. Um insistiu que eles precisavam se distanciar imediatamente. Outro exigiu que Leonardo fosse destituído de todos os cargos públicos. Um terceiro alertou que os reguladores federais estariam envolvidos pela manhã. A equipe jurídica da empresa já havia começado a redigir uma declaração de divulgação. Cada segundo importava agora. Então vieram os mercados. Antes da meia-noite, as ações da Brandt Indústrias despencaram. Os investidores não esperaram pelos detalhes. A filmagem circulando online era suficiente. Os rumores se espalharam como fogo. Abuso doméstico. Tentativa de dano a uma mulher grávida. Negligência. Agressão. Palavras que destruíram reputações em horas, não em dias. O impacto financeiro foi imediato e brutal. As ações caíram 17% em uma hora, depois 19%, depois 22%. Leonardo não sabia de nada disso ainda. Ele estava sentado no banco de trás do carro de polícia, com os pulsos algemados, a cabeça latejando, a respiração superficial. Mas por toda a cidade, os telefones não paravam de tocar. Jornalistas correram para a história. Redações se apressaram em busca de declarações. A Brandt Indústrias se viu enterrada sob uma onda de manchetes. Tio preso em incidente noturno. Esposa grávida hospitalizada. Evidência em vídeo. Sugere agressão na hora em que o carro de polícia chegou à delegacia. O mundo exterior
já havia se voltado contra ele. De volta à torre corporativa, um nome familiar apareceu no registro de chamadas. Seu maior investidor, aquele que controlava quase quinto da empresa. Sua mensagem foi breve, fria e definitiva. Ele estava se retirando, com efeito imediato. Essa decisão desencadeou uma cascata de repercussões catastróficas. 2 parceiros importantes cancelaram contratos em andamento. Um banco congelou uma linha de crédito usada para expansões. Uma empresa de tecnologia interrompeu uma joint venture. E-mails inundaram, cada um cortando laços com Leonardo Brandt. Dentro da cela de detenção, Leonardo sentiu um crescente tremor de pavor. O silêncio das paredes de concreto era sufocante. Ele olhou fixamente para o chão, repetindo a voz de Augusto em sua mente. Você quase matou minha filha e meu neto. As palavras haviam penetrado mais fundo do que ele esperava, mas ele afastou o pensamento. Seu ego lutava para sobreviver. Nada disso é real. Eles estão exagerando. A empresa vai consertar. O conselho vai me defender. Ele não sabia que o conselho já havia começado a redigir um aviso de destituição. Minutos depois, um policial se aproximou das grades e lhe entregou uma única folha de papel. Uma notificação do consultor jurídico corporativo. Com efeito imediato, Leonardo Brandt foi suspenso de seu cargo de CEO, pendente de investigação. Ele leu 2 vezes. As palavras se borraram. Sua respiração acelerou. Seus dedos tremeram. Ele tentou se levantar, mas suas pernas vacilaram. Fora da cela, o policial observou sem compaixão. Um homem que havia visto maridos demais alegarem inocência depois de deixarem suas esposas em frangalhos. Então veio outro golpe. O oficial retornou com uma segunda atualização. Desta vez, do banco que supervisionava as contas pessoais de Leonardo. Devido à investigação em andamento, vários ativos haviam sido colocados sob revisão temporária. Certas contas foram congeladas, pagamentos de luxo sinalizados, seus privilégios de crédito suspensos. Leonardo sentiu algo próximo ao sufocamento. Sua riqueza era sua identidade, seu poder, sua influência. Sem ela, ele estava nu. Enquanto isso, a filmagem do pátio continuou a se espalhar online. Milhões de telespectadores assistiram ao momento em que ele forçou Isabela a entrar na água gelada. O momento em que ela desabou. O momento em que ele ficou ali de braços cruzados. Impassível. A indignação acendeu. Comentários explodiram sob cada postagem. Ativistas influentes exigiram acusações. Grupos de mulheres pediram a pena máxima. Estranhos de todo o mundo clamaram por justiça. Ao amanhecer, o incidente havia se tornado um escândalo nacional. Hashtags estavam em alta. Apresentadores de notícias dissecaram cada quadro da filmagem. A Brandt Indústrias despencou ainda mais. Funcionários expressaram nojo. Uma petição circulou, pedindo sua remoção permanente. Acionistas exigiram compensação por danos. Seu império estava desmoronando mais rápido do que ele podia entender. De volta ao silêncio de sua cela, Leonardo finalmente compreendeu algo que nunca considerou possível. O dinheiro podia silenciar pessoas. O dinheiro podia comprar influência. O dinheiro podia enterrar rumores. Mas o dinheiro não podia enterrar a verdade capturada pela câmera. A verdade havia chegado ao mundo. O mundo o havia julgado. E nada restauraria jamais a vida que ele havia destruído com suas próprias mãos. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo zumbido rítmico das máquinas e o fraco bip de um monitor cardíaco.
A luz fraca da manhã filtrava pelas persianas, projetando linhas finas pelo chão. O ar estava quente, estéril, seguro. Um contraste marcante com o pátio gelado, onde a vida de Isabela quase havia se esvaído apenas algumas horas antes. Ela jazia em uma cama de hospital, envolta em cobertores grossos. Sua pele, antes azul gelo, havia recuperado um calor frágil. Sua respiração agora era constante, superficial, mas mais forte. Uma unidade de aquecimento ao lado dela pulsava suavemente, devolvendo calor ao seu corpo peça por peça. Por um longo tempo, ela não se moveu. Sua mente divagava em algum lugar entre o sono e a memória. Água, frio, escuridão, dor. Então, nada. Lentamente seus cílios tremeram. Sua primeira respiração veio com um ofego agudo e assustado, como se seus pulmões estivessem acordando de um longo inverno. Seus olhos se abriram. O teto acima dela focou. Ela piscou novamente. Seus dedos se contraíram. Ela levantou uma mão trêmula para o peito, sentindo a subida e a descida, sentindo a vida novamente. Então, ela sentiu uma chutada fraca sob suas costelas. Seu bebê. Seus olhos instantaneamente se encheram de lágrimas. Sua mão moveu-se para a sua barriga, embalando o pequeno volume sob o cobertor do hospital. O medo que ela havia carregado consigo durante aqueles últimos momentos no pátio irrompeu dentro de seu peito, mas o movimento sob sua palma era forte, real, vivo. Seu filho havia sobrevivido. Ela soltou um soluço que era em partes iguais alívio e dor. Uma sombra se moveu perto da porta. Passos pesados se aproximaram. Ela virou a cabeça com esforço e o viu. Dr. Augusto Monteiros entrou no quarto. Seus ombros curvados de exaustão, seus olhos vermelhos por horas de privação de sono. Mas no momento em que a viu acordada, algo se quebrou dentro dele. Sua respiração parou, sua expressão impassível vacilou. E pela primeira vez, desde que o alerta o havia atingido, ele se permitiu sentir. Ele avançou para sua cama em 3 passos rápidos. Isabela o alcançou com uma mão trêmula. Ele a pegou com as 2, baixando a testa para os dedos dela, enquanto um som abafado escapava dele. Sua voz estava rouca quando ele finalmente falou. Você me assustou. Você nos assustou a todos. Isabela engoliu em seco. Lágrimas escorreram por suas bochechas e para o travesseiro. Ela sussurrou uma pergunta. O bebê, ele está bem? Augusto levantou a cabeça. Ele assentiu, embora sua voz tremesse. Batimento forte. Eles estão monitorando. Mas ele é um lutador, assim como você. Isabela fechou os olhos em gratidão, seu corpo afundando no colchão, com um alívio silencioso. Por vários momentos, eles permaneceram assim. Pai e filha, 2 almas unidas pelo terror e pelo amor. Augusto segurou a mão dela como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Ela apertou os dedos dele suavemente, deixando-o saber que ainda estava ali. Uma batida suave interrompeu o silêncio. Uma médica entrou, seu rosto calmo e confiante. Ela verificou os sinais vitais de Isabela, checou o monitor e assentiu com segurança profissional. A condição dela está estável. Foi um milagre ela não ter tido um colapso hipotérmico, mas a resposta rápida salvou você e seu bebê. Você precisa de descanso, calor e monitoramento, mas você vai se recuperar. Isabela soltou outro soluço silencioso. A médica colocou uma mão gentil em seu ombro antes de deixá-los sozinhos. Augusto se sentou ao lado da cama. Sua expressão mudou. A tristeza desapareceu. O que a substituiu foi aço. Resolução. Fúria contida apenas pela disciplina. Isabela viu. Ela sabia o que isso significava. Ela sussurrou.
sua voz rouca. Ele está na cadeia, não está? Augusto assentiu uma vez. Ele olhou nos olhos dela. E ele ficará lá. Os oficiais gravaram tudo. A filmagem é irrefutável. Os relatórios médicos confirmam o dano que ele causou. A empresa dele está desmoronando. O poder dele se foi. E agora há mais um passo. Um que só você pode dar. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um documento. Colocou-o suavemente na bandeja ao lado da cama dela. Uma caneta repousava em cima. Isabela olhou fixamente para o papel. Uma ordem de restrição. Permanente, imediata, irrevogável. E por baixo, um segundo documento. Acusações, agressão, perigo, tentativa de dano fetal. Sua mão tremeu enquanto ela pegava a caneta. Toda a sua vida havia sido moldada pelo medo. Medo de seu temperamento. Medo de suas ameaças. Medo de acordar em outro dia em uma casa que parecia uma prisão. Não mais. Ela pressionou a caneta no papel. A assinatura estava trêmula, mas era dela. Uma marca de finalidade. Uma marca de liberdade. Augusto exalou tremulamente. O orgulho encheu seus olhos. Ele beijou as costas da mão dela. Quando Isabela se recostou em seus travesseiros, ela sentiu um peso se levantar de seu peito. Pela primeira vez em meses, ela respirou sem medo. Ela fechou os olhos e deixou o calor se instalar ao seu redor. Não apenas o calor da cama do hospital, mas o calor da sobrevivência. O calor de um futuro que ela quase havia perdido. Um futuro que ela agora reivindicava. Fora do quarto, o mundo fervilhava com manchetes e indignação, processos e investigações, acusações criminais e colapso corporativo. O império de Leonardo Brent caía tijolo por tijolo, esmagado sob a verdade da qual ele não podia escapar. Mas dentro do tranquilo quarto do hospital, a história de Isabela não era mais sobre ele. Era sobre uma mulher que viveu, um filho que sobreviveu e uma nova vida esperando para começar. A justiça havia chegado não pela força bruta, mas pela vigilância implacável da verdade. O amor de um pai e a frieza da tecnologia se uniram para garantir que a crueldade que acontece na escuridão seja sempre levada para a luz. A verdadeira riqueza não está no que você controla, mas na rede de amor e verdade que te protege. Isabela Monteiros estava finalmente livre. Agitation. Don't really care for my ward. Yes. Vile advance. Yes. Bottom. Yeah, you got it, hero. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom. Impaled. Illusion. Yes. You knew I had a ward there?
Your bottom tower is under siege. with vim and venom. My venom flows. Go without drow. A touch of venom. Yes. Going. But my first computer ever was a pre-built. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. I'm so Bottom as shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn. Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Let me get a bandage in my ass with a gun. And as for you. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down morph. Can he can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With vim and venom. Oh. A touch of venom. Unstoppable. I'm under attack. Impaired. That My blood God. won't come off. Double kill. Oh. Murder spree. Your middle tower is being attacked. That invoker might cast out something. It's okay. Okay. Back from death's door. Your middle tower is under I siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Dominating. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. Flow. This kid kind of fucking dying. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed.
We got first blood. It's been all downhill from there. Silence. Yes. It's sun striking. Yes. Why was he still in there? Venom. What the hell? Violet Vance. My Okay. flow. We're getting level 6 right here, baby. Turn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this part of the elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for. Oh my gosh, we did it. lands in gold. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. going. Is that from when you were trying to like be able to do stuff for my stream? No. As you say. Take stacks. My venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it. And I'm like, Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's cast. Sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being